Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Nilton Scala, sou pastor batista, estou aqui acompanhado da minha esposa, Raquel Santana, e ela tem um recadinho para as irmãs. Bom dia a todos que estão seguindo esse canal. Eu quero agradecer que vocês tenham assistido e quero dizer a todas as irmãs da nossa igreja, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Hoje nós preparamos para vocês algo que espero que seja agradável, que vocês gostem. E foi feito com muito amor e carinho para todas as mães da nossa igreja. Um grande beijo para vocês. Como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços? Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança e agora mamãe quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços? Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança e agora mamãe quero retribuir. Mamãe,
Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que nós chamamos carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. Quero te convidar para pegar a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Nossa mensagem tem por título Feliz é a sua mãe. Aqui o nosso texto diz assim: enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus estava respondendo à acusação que fizeram pelo fato dele estar expulsando demônios, e disseram que ele expulsava demônios por meio de Belzebu, o príncipe dos demônios. E diante da acusação que fizeram dele, ele fez algumas afirmações na sua defesa. Versículo 17 desse mesmo texto diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Depois, Jesus também disse no versículo 20 que se ele estava de fato expulsando demônios pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, então estava evidente que o reino de Deus havia chegado até aquele povo. Jesus também afirmou que quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Na verdade, Jesus está aqui comparando a si mesmo como o homem mais forte que saqueia a casa e o homem forte e bem armado que guardava seus bens, referindo-se aos demônios que, tomando posse indevida dos seres humanos, querem mantê-los longe do alcance de Jesus. Mas Jesus é o homem mais forte que chega e toma posse disso. Depois Jesus explicou, versículo 24, 25 e 26. Falando, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí, ou seja, do corpo daquela pessoa de onde ele havia sido expulso. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Lucas nos diz apenas isso. Mateus e Marcos diz que ela estava também vazia. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior. O que Jesus está dizendo aqui é que quando uma pessoa experimenta uma libertação de demônios, mas não experimenta a vida nova, a transformação, o preenchimento da vida com a presença do próprio Jesus, a casa fica vazia, fica limpa, fica arrumada, mas fica como se tivesse com uma placa de aluga-se. E o diabo logo percebe e volta. Então é muito importante que quando uma pessoa busca as bênçãos de Deus, busque também o relacionamento com Ele. Quando experimenta uma libertação, experimente também a aceitação de Jesus e o estabelecimento de um relacionamento com Ele, porque isso sim vai garantir uma libertação permanente, quando o homem mais forte não só te fizer uma visita, mas ele passar a habitar na sua vida e dirigi-la. Quando aquela mulher ouviu estas coisas, ela teve um surto ali e gritou: feliz é a sua mãe! Eu queria ter um filho assim. Que privilégio poder dar à luz uma pessoa como você e poder amamentar. E Jesus então
faz uma advertência. Jesus diz: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães, e eu já quero desejar aqui a todas as mães um feliz Dia das Mães, dar a vocês os parabéns. E com certeza, quase todas as mães vão ouvir Feliz Dia das Mães. Não há nada de errado nisso. É algo que deve ser dito, e uma mãe tem que sentir-se feliz mesmo pelo privilégio de ser mãe, que é um grande privilégio. Agora eu queria que vocês imaginassem o privilégio de Maria, que foi a mãe do nosso Salvador. Pôde concebê-lo, pôde carregá-lo em seu ventre durante toda a gestação, pôde amamentá-lo, cuidar dele, até que ele se tornasse uma pessoa capaz de cuidar de si mesmo, e aí sim poder ser aquele que ele veio para ser, o nosso Salvador, o sacrifício pelos nossos pecados, operar tantos milagres como operou, ensinar tantas coisas extraordinárias como ensinou. Jesus é, sem dúvida, a maior personalidade que já esteve em nosso planeta. Nunca houve ninguém maior e nem haverá um ser humano maior do que Jesus de Nazaré. Jesus, com certeza, é o maior mestre, o maior filósofo, o maior profeta que este mundo já conheceu. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é Deus encarnado. Maria teve o privilégio de ser mãe desse ser humano, Jesus, que habitou aqui entre nós. A Bíblia diz que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. E como ele se fez carne? Através de Maria, que foi a sua mãe. Que privilégio, que alegria! Mas Jesus diz que há uma alegria que supera essa. Antes, porém, eu quero pensar com você sobre algumas coisas. O privilégio de ser mãe não é para todo mundo. Homens não podem ser mães, só mulheres. Há algumas mulheres que por problemas orgânicos não podem ser mães, ou por problemas de saúde não podem ser mães. E estas pessoas devem ficar de fora dessa alegria da vida? Se a alegria de ser mãe fosse a maior alegria do mundo, os demais seres humanos estariam privados da maior alegria do mundo. Ser mãe é, sem dúvida, uma grande alegria, mas Jesus disse que há uma alegria muito maior do que ser mãe e do que até ser a própria mãe dele. Por que ser mãe não garante ser esta maior alegria? Eu queria que você pensasse em umas coisas. A mãe escolhe qual será a natureza. A mãe escolhe qual será o seu filho, como ele será. Ela escolhe como vai ser o temperamento dele. Ela escolhe qual vai ser as suas características finais. Ela com certeza pode educá-lo, e a educação influencia muito na formação do caráter. Mas cada pessoa tem sua própria personalidade e faz suas próprias escolhas. Um bom ensino favorece a formação de pessoas boas. Mas se a pessoa quiser renunciar a todo bom ensino que recebeu e escolher o mau caminho, poderá fazer. Jesus orientou buscar a felicidade em algo maior, porque a mãe não tem controle total do que será o filho depois. A Bíblia diz que um filho sábio traz alegria ao seu pai, mas um filho tolo traz tristeza à sua mãe. Qual é a alegria maior? Versículo 28 diz: ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A verdadeira felicidade não depende da sorte grande de ter um filho e de ter um filho excelente, mas depende da decisão de conhecer e obedecer à vontade de Deus. A palavra de Deus.
como é que a Bíblia descreve a vontade de Deus? Como que a Bíblia resume a vontade de Deus? Jesus disse em João capítulo 6, versículo 40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Deus quer que você conheça a Jesus. Deus quer que você confie no Salvador Jesus. Deus quer que você tenha a certeza da vida eterna. Deus quer que você ressuscite para a vida no último dia. Tudo isso está nesse texto que o Senhor Jesus falou. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Começa com olhar para o Filho, conhecer Jesus, interessar-se por Jesus, buscar um relacionamento com Jesus. Deus quer que você conheça Jesus. Deus quer que você conheça nele. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer. Deus quer que tal pessoa tenha a vida eterna. Deus quer que você tenha a vida eterna. Vida eterna é o oposto de perdição eterna. Vida eterna é o equivalente à salvação da nossa alma. Significa ir morar na eternidade com Deus, sob a aprovação de Deus. O contrário disso seria perdição eterna ou condenação eterna. Deus quer que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Deus quer que você tenha a certeza disso e Deus quer que você ressuscite no último dia para a ressurreição da vida. E eu o ressuscitarei no último dia. Por que eu fiz questão de dizer para a ressurreição da vida? Porque muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Assim como há uma vida eterna, há uma condenação eterna. Assim como há uma salvação eterna, há uma perdição eterna. O ser humano não vai acabar com a morte. Ele só vai definir, através da morte, se está indo para a presença de Deus ou para longe dele. Mas continuará a existência. E o nosso corpo físico será ressuscitado no último dia para herdar a vida eterna num corpo transformado, glorificado como o corpo de Jesus. O interesse de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e seja por Jesus ressuscitado no último dia. Deus quer isso. Jesus quer isso. Eu quero isso. Você quer também? Quero te convidar para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e tomar uma decisão agora. Se você quer isso, quero que você diga isso a Jesus. Jesus, eu quero te conhecer. Quero que o Senhor entre agora na minha vida. Quero que o Senhor perdoe os meus pecados e faça de mim um filho de Deus. Me ajude a te seguir com fidelidade. Em teu nome que eu oro. Amém. Feliz é a sua mãe? Não. Feliz são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Estes são os mais felizes da terra. Deus abençoe a cada um. Tenha uma ótima semana.